Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma grande palavra de Deus, que eu vou pregar todos os dias essa palavra, até que você entenda a verdadeira personalidade do Senhor. Muitas pessoas acham que Deus é amor, que Deus é bonzinho, que Deus está sentado no seu trono, olhando para você com um sorriso no rosto, dizendo assim: ai, meu servo, minha serva, ele se masturba, mas me ama, ele mente, mas me ama, ele engana as pessoas, mas me ama. Ah, minha serva, como você é fofoqueira, eu te amo com essa fofoca, eu vou te abençoar por você ser mentiroso, por você ser mau caráter, por você ser uma pessoa adúltera que trai o marido, a esposa, por não cuidar dos filhos, por não educar os filhos. Você acha que Deus está sentado no trono dele, olhando para você, vivendo a sua vida errada, e está dizendo para você que ele te ama? Tá certo. Meu amigo, se você é medíocre, não tem problema, mas não queira dizer que o meu Senhor, o Santo Deus de Israel, é medíocre e injusto. Olha o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Opa! Deus está dizendo que forma a luz e cria as trevas, que promove a paz e causa a desgraça. Olha o que ele disse: eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías capítulo 45, versículo 7. Irmão, não é possível que isso esteja escrito na Bíblia, irmão, não acredito. Claro, você não lê a Bíblia, aí você vai duvidar de mim. Se você fosse uma pessoa que tivesse conhecimento da Bíblia, que ouvisse as pregações, pegasse a Bíblia e fosse ler, se você já tivesse lido a Bíblia pelo menos 10 vezes, como eu já li, aí certamente você já teria lido essa parte e tinha, opa, Deus está dizendo aqui, quem está afirmando é Deus, não é o homem, que ele cria a luz e ele cria as trevas, que ele promove a paz e ele promove a desgraça. Desgraça. Não fala essa palavra, irmão. Não fala essa palavra que atrai o capiroto. Muitas pessoas estão assim. Esses dias eu preguei uma palavra aqui sobre inveja. Eu coloquei um vídeo sobre inveja. Teve uma mulher que escreveu assim: eu já plantei um pé de pimenteira na porta da minha casa para afastar a inveja. E eu fico realmente sem palavras, porque nós pregamos o Evangelho, mostramos a vocês todos os dias que nós estamos lidando com forças do inferno, com forças celestiais. Porque, meu amigo, eu não estou aqui para pregar a força do diabo, não. Estou aqui para pregar o que Deus criou. Que Deus criou a força das trevas e Deus criou a força celeste, a força do céu. Então não pense você que Deus, não, porque o diabo está na minha vida, porque eu vou ser destruído pelo diabo, porque o diabo... Não, meu amigo. Deus criou a força da luz, a força do céu, a força do santo, e Deus também criou a força do inferno, a força do demônio, aquele que realmente atormenta, causa loucura, causa doença, aquilo de ruim. Mas não é porque o demônio tem poder para fazer isso, e sim porque Deus permite. Então Deus cria a luz, Deus cria as trevas. Na vida de Jó, se você ler o livro de Jó, você vai ver que sempre Satanás chegava no trono de Deus e tentava acusar Jó. Mas a desgraça só acontecia na vida de Jó quando Deus dizia: ok, vá, mas não toque na vida desse homem. Vá, mas faça isso. Vá, mas não faça aquilo. Então Deus dizia o que ele podia fazer e o que ele não podia fazer. Então tem muita gente achando que Deus é bonzinho e que a desgraça é culpa do diabo. E, irmão, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque Satanás está na minha vida, mas o inimigo se levanta para cair. Para de graça, para de besteira. Não seja idiota, não seja medíocre. Eu quero falar um pouco para vocês, baseando-se nesse versículo, que Deus, ele vai permitir ou a paz em sua vida, ou a desgraça em sua vida. É Deus que mata e é Deus que cura. Deuteronômio 32, não é assim que está escrito? Então na Bíblia inteira nós vemos que Deus é um Deus de paz
e um Deus de ódio. Eclesiastes 3 ensina, existe tempo de paz, existe tempo de ódio, existe tempo para todas as coisas. Então nós que somos homens e mulheres nessa terra, meros humanos, temos o poder de fazer escolhas. Escolhas essas que vão influenciar o modo de Deus agir sobre a nossa vida. Deus vai observar seus pensamentos, porque Deus lê pensamentos. Você pode ficar calado, mas se você está pensando, imagine agora os seus pensamentos sendo transcritos em uma nuvem no alto da tua cabeça, aonde todos os seres celestiais, tanto o demônio como o céu, ele consegue enxergar o que você está pensando. Ah, eu vou fazer mal para fulano. Ih, eu quero fazer sexo com fulano. Ih, tem uma festa, eu vou encher a cara, vou fumar, vou beber, vou zoar. Ih, eu vou fofocar porque aquela pessoa tá ali, eu vou tentar destruir aquela pessoa. Ah, não, eu preciso de mais poder, preciso de mais status. Eu preciso ser o diretor da minha empresa. Eu vou ferrar com aquele gerente, eu vou ferrar com fulano. Então quando você pensa isso, todos os seres celestiais estão lendo seus pensamentos. Lendo seus pensamentos. Deus conhece o pensamento. E através do pensamento, Ele vai cuidar de você, dando-lhe paz ou dando-lhe a desgraça. Meu amigo, Satanás é astuto. Ele vai permitir que você se dê bem no primeiro momento, mas logo ele vai puxar o seu tapete, e não vai puxar seu tapete de brincadeira não. Ele vai realmente destruir a tua vida. Aquilo que parecia ser bom para você, você que parecia ser um malandrão, sabe aquele cara que está na igreja, opa, vou pegar esse dízimo aqui, aí ele pega o dízimo. Em vez de dar para o pobre, para o necessitado, como ele disse, se ele faz isso, eu não tenho o menor problema com ele. A pessoa que pega 10% das pessoas, embora isso não seja bíblico, embora dízimo não significa dinheiro, se o cara pega 10% das pessoas e se dispõe a fazer reuniões, aonde ele vai mostrar para aquela igreja, para aquela célula, aquela igreja física, que ele realmente está ajudando o pobre necessitado, e dentro daquela sinagoga ele está pregando a verdade, qual o problema de todo mundo dar pelo menos 10% do seu salário, se todo mundo vê que realmente todo o dinheiro é empregado para o auxílio do pobre e do necessitado? Porque tem gente que não sabe organizar. Então, às vezes, uma pessoa mais esclarecida organiza o dinheiro e faz a obra de Deus. Qual é o problema disso se a pessoa tem caráter? Agora, eu não quero dinheiro de ninguém. Eu não quero dinheiro de ninguém. Agora, tem que pregar a verdade, tem que fazer a obra de Deus. Porque se você não fizer a obra de Deus do jeito que você diz que quer fazer, ou do jeito que Deus quer fazer, meu amigo, você é um hipócrita. E sabe o que Deus faz com o hipócrita? Traz a desgraça sobre a sua vida. Então as pessoas vão descobrir quem você é. Assassinos vão ficar revoltados após saber das suas mentiras. Pessoas que você nem conhece vão tomar conhecimento do seu mau caráter e vão assassinar você. Vão matar você. Porque o que o diabo tem para você, e você está me ouvindo, essa palavra era para ser ouvida por você que está me ouvindo. Você que está me ouvindo, Deus vai trazer a desgraça sobre a tua vida. E não é porque Ele odeia você, mas porque você escolheu a desgraça. Nós somos seres humanos e temos o livre poder de fazer escolhas. Estude, pega o dicionário português. Pega o dicionário, costume pegar o dicionário e estudar o significado das palavras. Nós somos seres humanos. Nós somos seres lógicos. E a lógica humana, ela é matemática, mas ela também precisa do conhecimento da língua portuguesa, porque nós, seres humanos brasileiros, somos programados através do entendimento de uma linguagem portuguesa. Irmão, por que você está falando isso? Todo computador não tem uma linguagem? Ele não tem que ser programado para ele executar as funções? Então você tem que programar a sua mente com conhecimento da língua portuguesa para que você possa ler textos e entender. Por isso que existe um grande índice de analfabetismo funcional. Por quê? As pessoas leem. Poxa, irmão, eu li ali, mas não consegui entender nada. Lê, mas não entende. O nome disso é analfabetismo funcional. Ah, irmão, eu li um texto aqui. Tá bom, mas você entendeu a ideia central? Não, irmão, não entendi nada. Irmão, eu li a Bíblia. Você entendeu o que você leu? Não. Então você não entendeu. Se você não compreende o que você lê, é melhor você não ler. Não adianta você tentar entender uma coisa, porque a pessoa pensa assim, irmão, eu vou ler a Bíblia.
Ah, eu vou ler a Bíblia, beleza. Você entendeu o que Deus disse? Ah, não entendi não, irmão. Então, que adiantou você ler a Bíblia? Tem que pegar o conhecimento, você tem que pegar o dicionário e buscar conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. E aí você pega a Bíblia, lê com o dicionário e começa a entender o significado das palavras e você vai começando a entender o contexto das palavras. No começo tudo é difícil, mas é necessário esforço, até que você automatize esse desejo de buscar conhecimento bíblico e comece a entender cada vez mais a personalidade do Senhor. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Olha como é importante a gente usar o pensamento, mas as pessoas não usam. No dia a dia, nós usamos o pensamento, mas não reconhecemos que usamos o pensamento. Por quê? Porque estamos em um ritmo hipnótico, o qual o diabo iludiu o mundo através dos seus desejos. Ah, não, eu tenho que pegar dinheiro, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer não sei o que lá, tenho que não sei o que. Você tem que tudo. Tudo. Você nunca vai ter tempo para nada. Então o diabo chama isso de ritmo hipnótico. Ele não permite que você enxergue a sua necessidade de Deus e é aí que ele te ganha. Porque ele atrai a desgraça para a tua vida pela vontade de Deus. Então, vou dar um exemplo para você. Eu fui ao shopping ontem e tinha um aparelho, a minha televisão é bem velha. É uma televisão grande, mas é velha. Ela não é Smart TV. Quem sabe o que é Smart TV sabe o que eu estou falando. Aquela televisão que tem YouTube, que tem não sei o que lá. Enfim, fui comprar um aparelho que convertia a televisão em Smart TV. O aparelho numa loja era R$350. Mas ó, o mesmo aparelho numa outra loja que eu fui atrás era 260. O mesmo aparelho. Então, qual foi o meu pensamento? Veja bem, pensamento. Olha como é que o ser humano ele é capaz de, através de coisas simples, tomar decisões complexas, mas ele não enxerga isso. Ele não enxerga, ele toma decisões o tempo inteiro, mas ele não enxerga isso. Por quê? Porque ele é cego. Então eu olhei e pensei, poxa, quase R$100 de diferença, o mesmo aparelho, na mesma garantia, no mesmo lugar, no mesmo shopping, duas lojas diferentes. Qual a melhor decisão para mim? A melhor decisão para mim é comprar esse mais barato, porque é a mesma qualidade, mas vou gastar menos. Então, olha a decisão que eu tomei. Eu tomei uma decisão baseada em um dado. Que dado era esse? O valor final. Então, a melhor decisão para mim foi qual? Comprar o mais caro ou o mais barato? O mais barato. Então, olha, uma simples capacidade de tomar decisão sendo algo bom para mim. E se eu comprasse o outro? Ah, não, eu vou comprar o mais caro. Peraí, meu irmão, mas é a mesma coisa. Não, mas eu quero o mais caro, porque o mais caro é melhor. Não, meu amigo, não é o mesmo aparelho. Não, mas eu quero mais caro. Então tá bom, é assim que o verdadeiro evangelho funciona. A gente pega para a pessoa o desejo de Deus, que é barato. Deus não vai cobrar você para aprender a Bíblia. Qual foi o dia que nós cobramos aqui 1 centavo teu para você obedecer a Bíblia? Qual foi o dia que nós pedimos 1 centavo teu aqui? A única coisa que nós pedimos é que você se arrependa dos seus pecados, tome vergonha nessa cara e comece a estudar o Evangelho. Pregar o Evangelho, ajudar o pobre necessitado, fazer a obra de Deus na sua cidade. Isso é o que nós pedimos todos os dias. Então nós estamos mostrando para você que Deus quer oferecer para você aquilo que é barato, aquilo que é simples, aqui é de graça. Nem barato é de graça. Mas tem gente querendo fazer curso de teologia, doutorado em teologia, pós-HD em teologia. Ah, eu tenho que fazer a escola bíblica dominical. Meu amigo, você tem que fazer tomar vergonha na tua cara e tomar a decisão de correr atrás do conhecimento. Não adianta você fazer 10 faculdades de teologia se você não tem uma vida santa. Você não vai conseguir compreender a Bíblia. O que difere o ser humano do animal é uma coisa chamada compreensão. E nem todo ser humano tem compreensão. Estude o que significa compreensão. Em Judas 1, Deus descreve o homem como um animal irracional. Se você pegar os filósofos, você vai ver que tem um filósofo francês, esqueci o nome dele, é Jacques alguma coisa, que ele fala que o que difere o ser humano é a razão. Porque a razão é o discernimento que nós precisamos para saber o que é bom e o que é mal. Então o ser humano tem que ter razão. O que é razão? Você discernir o que é certo do que é errado. Então nós somos seres humanos para pensar. Então esse simples exemplo que eu dei para você de tomar uma decisão orientada por dados, aonde o dado que eu avaliava nesse momento para tomar uma decisão seria o preço final do produto,
Ele mudou a minha vida. Por quê? Mudou a minha vida porque me fez ter mais dinheiro. Mas quando o assunto é Deus, nós temos que entender que a Bíblia nos dá ordens para nos orientar. São dados. As palavras de Deus são dados. Irmão, que dado? Dado de jogar, que dá 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Estude o que significa dado. Dado é informação, querido. Não dá para você continuar sendo esse imbecil que você é. Olha a tua idade. Você tem que amadurecer, você tem que estudar. Você tem que ser um exemplo no teu bairro, na tua cidade, na tua casa. Um exemplo de quem estuda, de quem busca, de quem batalha. E olha o que você é. Ah, meu irmão, mas eu só tenho 10 anos. Nem 10 anos, mas fica preso a videogame, brincadeira, safadeza, rede social, tirando selfie, curtindo foto dos outros, querendo seguidor. Ah, eu só tenho 10 anos. Mas é um imbecil. A palavra de Deus ensina, por aquilo que a criança escolhe, dá para ver se o caminho que ela segue vai ser reto. Por quê? Porque as crianças precisam ser ensinadas. Provérbios ensina isso. Pelo caminho que a criança escolhe, nós podemos ver o seu futuro. Ah, mas eu adoro selfie, eu adoro isso, eu adoro aquilo, eu adoro não sei o quê. Não seja imbecil, minha amiga, meu amigo. Ah, mas eu sou criança, irmão, não fala assim comigo não, porque nem meu pai fala assim comigo. Se o teu pai não quer te dar educação e a sua mãe não quer te dar educação, leia a Bíblia e entenda que você precisa prestar educação a Deus. Agora as pessoas vão vivendo suas vidas com pais vagabundos que não dão educação aos filhos, riem de tudo. O filho não faz nada, ele tá ali rindo do filho. Ah, que engraçado meu filho é um imbecil. Seu pai é um demônio, sua mãe é um demônio. Você acha que eles estão querendo o seu bem? Tá não, querido, nem todo pai e mãe presta. Essa é a grande verdade que as pessoas não querem ouvir. Nem todo pai e mãe está disposto a pagar o preço para edificar uma família. É pai traindo mulher, é mulher traindo marido, aí o marido sai para trabalhar, a esposa fica de safadeza no celular, aí o marido vai, não pega no meu celular não. O celular do marido tem 50 senhas. E se a mulher pega no celular dele, ele quase tem um infarto. Então, meu irmão, tudo gente mentirosa, gente que está devendo, gente que não está sendo santo, famílias que não estão sendo edificadas pelo Senhor. Então o resultado é esse. É o marido que não dá atenção para a esposa que não dá atenção para o marido, é o outro que quer esconder a safadeza, o celular cheio de filme pornográfico. Isso não é família de Deus. E ali no meio está uma criança, que também se vê como vítima. Então você que se vê como vítima, porque tem pais medíocres e dementes, para de se ver como vítima. A palavra de Deus está ensinando em Isaías 45:7, que Deus traz a luz e traz a desgraça. Que Deus que formou a luz e formou as trevas. Você tem que tomar consciência e assumir a responsabilidade por você ter maturidade dentro da sua casa. Não é ficar culpando seu pai e sua mãe porque eles são imbecis. Se eu fosse ficar culpando meu pai e minha mãe por ser, meu pai e minha mãe não servem a Deus, então eu também não vou servir. Não, meu pai e a minha mãe não servem a Deus. Mas a Bíblia ensina isso, que eu seria resgatado da vida pagã dos meus pais. Então, a Bíblia inteira descreve que nós temos que ser santos, íntegros, retos, justos, verdadeiros, leitores da Bíblia, praticantes da palavra, amando ao Senhor não só de boca, mas de coração, amando ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento e todas as tuas forças, nos esforçando para ser o melhor naquilo que fazemos. A Bíblia manda você fazer tudo isso. Sejam santos como santo é vosso Pai Celestial, abandone o pecado, para de masturbação, de homossexualismo, de safadeza, de brincadeira, de idiotice, glutonaria, para de ter raiva das pessoas, não permita que a raiz da amargura cresça em seu coração. Então a Bíblia inteira descreve que o que nós temos que fazer são dados para orientar a sua tomada de decisão. Mas se você é incapaz de entender a vontade de Deus e de obedecer a Deus, meu amigo, sinto muito. Você precisa aprender a tomar decisões em sua vida. Você não pode continuar orientando a sua vida através de decisões erradas. Nós tomamos decisões certas o tempo inteiro em relação às coisas do mundo. Nós precisamos entender e nos conscientizar de que as decisões que nós devemos tomar devem estar na Bíblia. Primeiro ponto é se arrepender dos nossos pecados. Senhor, me perdoa, estou vivendo uma vida ridícula. Estou me sentindo um lixo, uma vida miserável.
me perdoa em nome de Jesus, me guia pela tua vontade, tem misericórdia de mim. Mas realmente é se arrepender verdadeiramente. Não adianta falar de boca se você realmente sempre cai no mesmo pecado, sempre cai no mesmo erro. Não adianta. Não adianta. Então essa era a palavra que eu tinha para você. Deus, Ele vai trazer ou paz ou desgraça para a tua vida. E você que está me ouvindo, Satanás vai se manifestar em alguém na tua casa se você não se arrepender. E vai usar a boca dessa pessoa para destruir a tua vida. Ah, mas ele vai se manifestar falando comigo? Não. O diabo, ele fica calado. O diabo, ele fica dentro da pessoa. E ele só se manifesta através de ações. Às vezes a pessoa é simpática, é boazinha, mas por trás está destruindo você. Por isso você que está me ouvindo, sabe aquela pessoa boazinha? Você já leu o Salmo 55, versículo 21? A palavra dela é uma beleza, mais macia que a manteiga, mas é mais cortante que uma espada. E ela tem a guerra no coração e o punhal na mão. Então ela fala bonito com você. Oi, meu amigo, tudo bem? Não, vamos sim, estamos juntos nessa. Por trás ele está tramando a tua destruição. Por trás ele está doido para te matar. Por quê? Porque o diabo é malandro. O diabo engana o ser humano muito facilmente. 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 4, nos ensina isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. E sem Deus, o ser humano é facilmente enganado pelo diabo, porque somente Jesus Cristo pode nos libertar. Por isso ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que se você se arrepender dos seus pecados e usar a Bíblia para tomar decisões em sua vida, fazendo aquilo que Deus manda, sua vida vai mudar. Mas se você não se arrepender dos seus pecados e não usar a Bíblia, eu não vou nem dizer, se você não se arrepender dos seus pecados simplesmente, já não adianta. Não adianta querer usar a Bíblia para tomar decisão. Porque tem muito religioso, sem vergonha, vagabundo e mentiroso, tanto servo como pastor, pastora, padre, que diz que ama a Deus, lê a Bíblia, mas não pratica aquilo que lê. Então ele tem o quê? O conhecimento embotado. Ele pensa que conhece a Bíblia, quando na verdade ele está se destruindo. Porque somente o Espírito Santo tem o poder de nos ensinar as Escrituras Sagradas. Não adianta ler a Bíblia no pecado. A letra mata, o Espírito vivifica. E quem não tem o Espírito Santo não consegue entender a vontade de Deus. Simples assim. Leia 1 João, capítulo 1, e capítulo 2, e capítulo 3, e capítulo 4. E você vai ver o que Deus fala sobre isso. Amém? Meu amigo, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Lembre-se, eu formo a luz e crio as trevas. Eu promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, 7. Se você não acredita que Deus vai trazer a desgraça sobre a tua vida, não tem problema. Continue no pecado e arque com as consequências. Pois céu e terra passarão, mas a palavra do Pai não passará.